mais um episódio do Fala aí Sesmac. Eu sou Águida Feitosa, coordenadora do Departamento de Marketing. E, João, hoje a gente tem um tema muito importante, né? Muito, Águida, muito. Por sinal, eu fui asmática. Aliás, eu sou, né? Não sei se eu vou fazer aquele negócio, mitos ou verdades, com eles hoje, tá? Aqui vai caber muito É uma das isso, doenças, né, crônicas, né, que tem muito... A população é impressionante. Eu estava estudando o número de pessoas que têm essa doença respiratória, né? E a gente vai tirar todas essas dúvidas, saber... Acho que até eu tenho erros na minha conduta, exatamente, né? Porque lá em casa é todo mundo, viu? E eu soube que é hereditário, então vai tirar essa dúvida também, né? Se é isso mesmo. E aí a gente tá aqui com 2 especialistas, né, João? Com certeza, Águida. Para não esquecer, né, de me apresentar, João Sampaio, pró-reitor de planejamento do SESMAC. E hoje trouxemos 2 professores especialistas, né, Águida? Que você vai apresentar, chamar... Você mudou hoje? Pô, você não disse que era para mudar? Não, era o meu nome que era ter mudado, mas vamos lá, mudamos o episódio. Nós estamos aqui com 2 especialistas mesmo, o doutor Renato e a doutora Cíntia, que é assim, imensamente, estamos gratos mesmo. Eu sei que não foi fácil conseguir a agenda de vocês para estar aqui hoje, mas a gente conseguiu, e é um tema bastante importante que a gente quer discutir e tirar todas essas dúvidas. Eu queria que vocês primeiro se apresentassem. Primeiras damas. Ok. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Cíntia Mafra, sou médica alergista imunologista, sou professora docente do SESMAC, professora voluntária da UFAL. Lá nós temos também uma disciplina de alergia e imunologia e trabalhamos juntos. Eu vou apresentar meu sócio, Dr. Renato Praxedes, também alergista imunologista, também docente do SESMAC e também da UFAL. Para a gente é um prazer, Águida, falar sobre essa doença, falar um pouquinho sobre alergia. Eu acho que o tempo vai ser pouco para o tanto que a gente quer conversar. Só eu tenho várias perguntas. Pronto, então a gente vai aqui... Toda família tem, né? Tem. E você falou de muita gente, né? Olha, só no mundo estima-se que 300 milhões de pessoas têm asma, só no Brasil 20 milhões de pessoas. O problema da asma é que ela se apresenta de maneiras diferentes. Então, a mesma asma numa pessoa é diferente na outra. E a pessoa nem sabe que tem asma. Ah, eu não tenho asma porque eu não tenho um gatinho no peito, chiando igual o meu filho e tal. Mas, às vezes, aquela tosse que fica persistente depois de uma gripe. Todo mundo fica bom da gripe, a pessoa não fica. Aquilo pode ser asma. Aquela falta de ar que dá durante o exercício. Então, aquela criança que cansa antes de terminar o futebol também pode ser uma asma. Por quê? Porque as apresentações são diferentes e o nível de gravidade é diferente. A evolução natural da doença também tem uma característica em comum que é ir melhorando com a idade. Por isso, será que eu estou curada? Às vezes, realmente, a pessoa nunca mais volta a ter crise. Mas existe aquela inflamação ali na via aérea que pode haver uma crise se não for tomados os cuidados. Então, é sobre isso que a gente vai conversar, porque a informação é conhecimento liberta, né, Renato? É um dos melhores medicamentos, inclusive, é a informação. Nós estamos aqui para isso, para informar. A Cíntia falou muito bem aí em relação a como é que, às vezes, é apresentado, como é que a pessoa vai poder achar que, nossa, eu já ouvi falar na asma, a asma pode ser isso que eu tenha, que é aquela gripe mal curada, entre aspas, né? Aquele quadro mais arrastado do que o normal, né? Isso, exatamente. Isso pode ser um sinalzinho para que a gente avente essa possibilidade de que possa ser uma asma e a gente possa investigar. A gente melhorou muito em relação tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento na história. Só para vocês terem noção, de 2000 para 2010, a gente tinha aproximadamente 400 mil internações no Brasil por asma. Depois da implementação, inclusive, de alguns tratamentos que são importantes para o controle da asma, a gente praticamente reduziu mais da metade dessas internações. Hoje a gente tem aproximadamente 90 mil internações no Brasil por episódios de asma, ou seja, em relação a quase 400 mil, a gente melhorou significativamente, mas a gente tem muito a melhorar ainda. A gente tem em torno aí de cerca de 7 a 8 mortes por asma diariamente. Ou seja, é uma doença séria, né? Uma curiosidade, falando em Brasil, o clima influi nessas estatísticas, a questão do clima? Olha, até sim, mas tem coisa bem pior que o clima. Então, vamos começar do começo. Primeiro, o que é asma? Eu ia falar isso. Eu disse, vamos dar um pontapé inicial. Asma é uma doença inflamatória crônica da via aérea. Traduzindo, é como se fosse uma caixa d'água cheia.
Então, eu tenho uma caixa d'água vazia, a caixa d'água vazia vai transbordar com muitas gotas, né? Tem que ter muita gota para transbordar. Quem é asmático já tem a caixa d'água cheia. Qualquer gotinha transborda. Quais são essas gotinhas? Pode ser a mudança de tempo, poluição, clima, como o João falou. Mas a gente vê muito infecções como fator exacerbador, os famosos alérgenos. Quais são os alérgenos? O ácaro da poeira, o fungo. A gente tem ali um quadro inflamatório que faz aquela caixa d'água ficar cheia. E qualquer coisinha pequena que para o não asmático não é significante, para o asmático é um motivo de exacerbação. Por exemplo, tá pintando a casa. Isso, são os irritantes. É impressionante. Pronto, isso não é normal. Fortes, Cheiro né? forte. O normal é a pessoa estar lá com a caixa d'água vazia e o cheiro, você dá duas tossidas, acabou. O asmático, ele entra em crise. Como é que é essa crise, Águida? São 4 sinais cardinais. É o sibilo, que é o miado. Eu tenho um paciente que fala, nossa, estou dormindo com a gata, que eu acordo de madrugada, que é chiado. Esse é o mais conhecido, que leva à dispneia, que é a falta de ar. E essa falta de ar tem vários graus, desde leve, moderada e até grave, que pode ser fatal. Por isso que é difícil reconhecer, né? Ah, eu nunca chiei, eu nunca fui internado, eu não tenho asma. Não, mas podem ter outras coisas. Esse chiado pode ser leve, que você não perceba. E tem mais 3 coisas que vêm junto com a exacerbação, que é quando a caixa d'água transborda. É aquela sensação de aperto no peito, a falta de ar e a tosse. Achei que era uma falta de ar, minha. Pois é, e não é normal. Aí as pessoas falam, eu falo, olha, mas você cansa quando gripa? Não, só quando eu gripo. Eu digo, olha, eu sempre gripo, nunca canso. Então, tem alguma coisa errada, não é normal. E o tratamento que o Renato estava falando, que evoluiu muito, basicamente ele consiste em 3 coisas. Primeiro, a base, o chão, é a higiene ambiental. E é isso que é muito pior do que o clima. O clima a gente não controla, né? A gente tem que manter aquela caixa d'água desinflamada para quando tiver o clima, a gente não sofrer tanto com ele. E como é que a gente diminui o volume dessa caixa d'água para ela não transbordar com qualquer coisa? Primeiro, a base é a higiene ambiental. Então, a gente precisa saber. Nem toda asma é alérgica, mas a maioria é. E aí é preciso travesseiro sempre novo, limpar o ventilador, não ter mofo em casa, não dormir agarrado com o gato. São tantas informações de higiene ambiental que passam desapercebidas. A limpeza, né? do ar-condicionado. Limpeza do ar-condicionado. Então, assim, o ar-condicionado, uma vez por ano limpar, todo mês limpar aquela coisinha, aquela espuminha, né? O ventilador, filtro. Muita gente acha que, inclusive, tem que só higienizar o filtro, mas não. Não, é dentro. Aquele gás que liga o aparelho até o ventilador, que geralmente fica externo, principalmente esses ar-condicionados mais novos, aquele gás é importantíssimo a gente poder fazer a manutenção, pelo menos uma vez a cada 6 meses, porque se a gente ficar fazendo só essa limpeza do filtro, é como se a gente estivesse literalmente também enxugando gelo. A gente precisa fazer a manutenção desse gás também para manter aquele local mais otimizado e o mais limpo possível, porque ali pode ser um viveiro, ou melhor, espalhar um dos grandes ocasionadores de gatilho de asma, pensando, né? Como eu fui asmático, eu fui fazer essas perguntas, porque hoje meus filhos são também, né? Isso. Mas estão tudo controlados. Asmático não pode ter ursinho de pelúcia, é verdade? Olha, é assim. Lá em casa eu escondi tudo. Vamos lá. A beleza do ambiente é a saúde do alérgico. Isso. Então, quanto mais fácil de limpar, menos exacerbação. Gosta muito do urso de pelúcia, de preferência ter só como enfeite. Qual é o problema? Que se você lavar, ele mofa dentro. Animal, eu tenho que me livrar do meu animal, eu amo meu animal. Não, mas você não pode deixar entrar no quarto, subir na cama, não pode beijar, porque aí você fica enxugando gelo. Você usa a medicação, ela desinflama assim. Aí beija o gato, inflama assim. A culpa é do gato? Não, ele é um dos alérgenos, né? O Renato estava falando do ar-condicionado, também tem o ventilador, o travesseiro. Hoje mesmo, estava conversando com uma paciente que ela não conseguia melhorar da alergia e a gente tinha conversado, olha, vamos fazer uma abordagem nessa higiene ambiental. Ela mora numa casa mofada, o forro estava inadequado, tinha mofo no guarda-roupa. E aí ela estava fazendo essas intervenções de limpeza e ela estava comentando, olha, doutora, eu estava até pensando em fazer uma dieta anti-inflamatória, uma desparasitação. Eu digo, olha, vamos fazer o que tem evidência, né? Isso não tem evidência. Alimento não causa asma isoladamente.
o que causa asma alérgica são os aeroalérgenos. Vamos tirar o mofo, vamos tirar os ácaros, aí sim a gente faz o tratamento que tem evidência. Por quê? Porque isso é o chão. Aí sim a gente vai fazer a parede, que é a medicação. Então, a gente tem o chão do tratamento, que é a higiene ambiental, a gente pode falar bastante sobre isso. Aí, cheiro forte, cigarro são os irritantes, a mudança de tempo, o ácaro, o mofo, tudo isso o chão. Parede é a medicação, que evoluiu muito, é isso que o Renato está falando. Então, nos últimos anos, a gente consegue estratificar a necessidade de medicação. Para as crises leves, é 1 ou 2 degraus. Para os casos mais graves, 3, 4 degraus. E agora, para o 5º degrau, que é aquele paciente que faz tudo, mora num ambiente perfeito, usa a medicação convencional em dose máxima e não melhora, e aí existe porque é uma doença heterogênea entre as pessoas. Hoje, 2024, nos últimos 10 anos, evoluiu muito esse tratamento. E é sobre isso que a gente queria falar, né, Renato? Vamos falar um pouquinho sobre esse tratamento. Eu puxo até, inclusive, nos alunos de lá do SESMAC, porque para a gente compreender a asma, a gente precisa compreender as nuances de lá de algumas coisas do início da faculdade. Porque a asma nada mais é do que, como a Cíntia falou, uma doença inflamatória, comportamento crônico. E essa inflamação, ela tem muitas substâncias que são secretadas que vai fazer com que a gente consiga dividir o tipo da asma que esse paciente tenha e poder tratar de forma individualizada. São esses pacientes mais graves, inclusive, que a gente vai ter a oportunidade, já começou a ter, na verdade, a oportunidade de poder acompanhar com mais detalhes, coisa que na maioria dos locais a gente não consegue tratar com tanta expertise assim, compreendendo essas nuances e essas inflamações que existem algumas modalidades de tratamento para esses pacientes graves, destinado para esses pacientes graves, que a partir de agora a gente vai começar a poder melhorar. E são medicações que são disponibilizadas pelo SUS. E com a implementação aí, né, Cíntia, desse ambulatório destinado para esse público mais grave, a gente vai começar a diminuir mais ainda aqueles índices de hospitalização e aqueles índices de mortalidade que tem tanto no Brasil quanto aqui também em Alagoas. Quando é que o paciente é considerado grave? Perfeito. É esse paciente que faz o chão corretamente, tem uma boa higiene ambiental, tira os fatores exacerbadores do ambiente, faz a parede na dose otimizada, então ele usa a terapia convencional, chamado tratamento controle, que consiste do corticoide tópico inalatório com broncodilatador. Este medicamento é disponibilizado através da famosa bombinha, que há muito preconceito em relação à bombinha por desconhecimento, né? Bombinha é o dispositivo. Lá na bombinha você pode colocar o tratamento somente para crise, que é como se fosse o extintor de incêndio, ou o tratamento preventivo, que é para ser usado todo dia. Existe esse mito de que bombinha faz mal, porque as pessoas não fazem a higiene ambiental, não usam corretamente, não previnem. E aí, o tratamento da crise, ele é insuficiente. Há uma necessidade de doses mais altas, dando a impressão de um vício, mas bombinha não vicia. É o tratamento que está errado. Respondendo à pergunta de João, quando esse paciente é grave? Desses 300 milhões de asmáticos no mundo, 10% tem asma grave, que é aquela asma que a gente não consegue prevenir as crises, mesmo com toda a terapêutica disponível. Aí sim, hoje em dia a gente dispõe dos medicamentos imunobiológicos, que é como um míssil, né? Vai lá exatamente naquela interleucina responsável pela inflamação. Todo paciente asmático tem indicação desse medicamento? Não. É uma minoria. Mas quem faz esse tratamento? O alergista e o pneumologista. Existem protocolos que a gente faz. Não adianta você começar do telhado, né? Você vai começar do chão. O aluno do SESMAC, ele vê asma desde os primeiros semestres, né? Lá na imunologia com o professor Renato, na semiologia comigo, na pneumologia com o professor Aldo. E no internato, ele tem a oportunidade de aprender sobre esse tratamento nesse ambulatório que a gente montou em parceria com o Serviço de Pneumologia e Alergia da Santa Casa de Maceió. Então, desde julho de 2024, nós iniciamos os atendimentos. E esse paciente, professora, como é que eu faço para ser atendido? É gratuito, é ambulatório do SUS, mas tem que ser encaminhado pelo médico. Então, ele passou lá na UBS, o médico fez o tratamento convencional disponível, mandou limpar o ar-condicionado, se afastar do cigarro, trocar o travesseiro, usou a bombinha lá, controle, na dose máxima, e esse paciente não melhora. Vive tendo internação, falta de ar, crise, aí ele encaminha para a gente com o CID
de asma, o código de asma, o diagnóstico de asma. A gente recebe, a gente coloca no protocolo padronizado, de acordo com as evidências científicas. Ele vai fazer os exames. Se realmente tiver indicação, a gente vai solicitar para ele receber pelo SUS essa medicação. E eu vou deixar o Renato falar um pouquinho da nossa experiência. Apesar de breve, a gente já tem paciente já com encaminhamento para solicitar esse tratamento pelo SUS. A gente publicou agora no Congresso de Alergia nossos primeiros resultados. Exatamente. A implementação, né, desse tipo de ambulatório, que é um ambulatório inovador. Não existe em algum outro local um tipo de ambulatório destinado no Estado, nenhum tipo de ambulatório destinado a esse público. Que a gente, fala muito do adulto, a gente vai ter, se Deus permitir aí, a oportunidade de também direcionar para o público infantil, porque, só para vocês terem noção, no público infantil, a asma ela é a doença crônica mais prevalente. É a quarta causa de internação no Brasil, 350 mil internações por asma no ano. A Liga de Imunologia também levou agora para o Congresso de Alergia a prevalência de internação por asma em Alagoas de 2013 a 2024. Foram mais de 7 mil internações, e muitas dessas subdiagnosticadas. Às vezes, a asma também é uma comorbidade. Então, você interna por pneumonia, essa pneumonia se agrava, o paciente morre, mas ele tinha asma como comorbidade. Sim. E assim, né, Renato? A gente começou agora. Com poucos meses, já identificamos essa demanda reprimida, porque é o primeiro em Alagoas, mas os outros estados do Brasil já tinham. Já estão muito na frente da gente. Isso. Então, o SESMAC foi inovador nesse sentido de implementar para atender essa população que estava precisando de acesso. E a nossa intenção aqui hoje, a gente falou que é um prazer estar aqui, divulgar esse ambulatório para que os médicos da UBS, do pronto-socorro de todo o estado, né, nossos alunos lá da Liga de Imunologia, que o Renato é o líder lá da Liga de Imunologia, eu dou uma ajuda. Eles fizeram um trabalho de divulgar, eles ligaram para os 102 municípios alagoanos. Olha, tudo bom? Eu sou fulano, aluno do SESMAC, nós temos um ambulatório, manda os pacientes asmáticos para nós. Passando a informação. Muito bom. Você falou da questão da criança, pegando esse gancho, é uma Perfeito. curiosidade que eu tenho. Aquela criança que não teve, vamos dizer assim, porque geralmente diz muito que você falou, na infância, né? Acho que é a primeira infância, sei lá, não sei como é que você denomina essa nomenclatura. Quem não teve asma na infância pode desenvolver asma na fase adulta? Em qualquer momento da vida a gente pode desenvolver. Quando você não teve, não teria mais. Só para você ter noção. Uma vez a pessoa tendo uma doença alérgica respiratória, que é a mais comum, a rinite alérgica, em qualquer momento da vida a gente pode desenvolver para asma. Tem um conceito muito, muito importante que a gente fala atualmente, chamado de via aérea única, que é o tecido respiratório. Leve em consideração que o tecido, ele é como se fosse a mucosa, ele é a pele, só que da parte de dentro. Uma vez uma pessoa tendo uma parte dessa via aérea única alérgica, que no caso é a mucosa do nariz, essa pessoa em qualquer momento pode levar essa inflamação, que é a alergia, para a via aérea inferior, porque continua sendo um tecido único. Ou seja, em qualquer momento da vida, a gente pode desenvolver 50, 60 anos de idade, a gente pode desenvolver asma. Obviamente, na faixa etária pediátrica, a criança já vai dando sinais que pode, em comparação a outras crianças, ser uma pessoa asmática, que é aquela criança que já desenvolve, já tem na infância os sinais e sintomas de asma, que são chiados no peito, que são cansaço respiratório, bate no pronto-socorro, precisando fazer a bombinha para poder aliviar. Mas como a Cíntia falou, existem vários tipos de asma. Existe a asma alérgica, existe a asma que não é alérgica, existe uma asma que é de algumas pessoas que trabalham com algum tipo de trabalho específico, né? Ocupacional. Que é a asma ocupacional, ou seja, depende muito de como é que é a inflamação que acontece nesse paciente que tem asma. Entendeu? Uma das dificuldades das pessoas entenderem, né? Porque apesar de crônico, é heterogêneo, são vários fenótipos. O que é fenótipo? É a apresentação clínica daquela comorbidade, daquela doença. E as pessoas não entendem. Eu não chiava quando era criança, estou chiando agora, mas a asma começa na infância, não. A maioria das asmas alérgicas tem essa evolução natural. É muito prevalente na infância e vai melhorando com o passar dos anos e pode voltar a chiar na vida adulta. E isso que o Renato falou é importantíssimo, porque a rinite alérgica ela é subestimada. E o tratamento da rinite alérgica é muito importante para manter essa caixa d'água mais vazia. Mas tem outros fenótipos. Tem asma do adulto, tem asma de início tardio, tem asma associada ao tabagismo, asma ocupacional. Então, é uma doença muito complexa. E quando a gente fala que o desconhecimento é pior que o clima, porque as pessoas
tem um certo preconceito. Por exemplo, se eu falar, olha, você tem hipertensão, você vai chegar para a vizinha, olha, vou ter que tomar Captopril todo dia, a pessoa aceita. Você tem diabetes, vou tomar glifage todo dia. Mas falar, você tem asma, eu vou tomar bombinha para a vida toda, bombinha faz mal. É difícil e realmente nem todo mundo precisa. Você, talvez, eu não estou diagnosticando, né? Mas se mantiver uma boa higiene ambiental, a rinite controlada, provavelmente você não vai chiar mais. Mas se você conviver com tabagista, ter aquele travesseiro de fóssil, né? 100 milhões de anos o travesseiro, e tem gente que tem, né? Aqueles travesseiros de anos, que anda agarrado com ele, não dorme sem ele, Só para você ter noção, tem estudos, falando desses tipos de asma, tem estudos que falam que um colchão, por exemplo, que ele passa uns 4, 5 anos sem nenhum tipo de cuidado adequado, quase que a metade do peso desse colchão está preenchido pelo grande ocasionador da agudização da asma, que é o ácaro. É muita coisa. Já viu no é muita coisa. É um aracnídeo, é da família das aranhas, né? Ele se alimenta da pele que descama. Talvez o melhor seria aquela... envolver com aquele capa antiácaro, é uma excelente ferramenta. Seco também já ajuda, né? A lavagem é seco, né? O travesseiro a gente recomenda não passar de 2 anos. Certo. O colchão é caro, é dispendioso você trocar colchão a cada 2 anos, você pode lavar a seco. A capa que ele falou é uma das coisas que tem realmente evidência, porque é difícil você fazer um estudo sobre isso, né? Tirar o ácaro perfeitamente do ambiente é difícil, mas o que tem evidência científica de grande melhora são as capas protetoras. Não precisa ser essa cara. Pode ser uma mais simples. Até porque você coloca a capa, tirou, coloca pra lavar, é mais fácil lavar a capa, né? Não deixa penetrar, né? Às vezes as pessoas gastam dinheiro com esterilizador de ar que não tem tanta evidência assim e dormem com um travesseiro antigo. É o básico, né? Culpam o leite, culpam outras coisas que não tem. Geralmente não são os culpados e o dever de casa não faz. Por isso que a gente está falando. O clima é importante? Mudança climática é. Mas isso a gente não tem controle. A maioria das pessoas vai muito bem se fizer o básico. E para aquela exceção, hoje em dia, a gente disponibiliza de tratamentos melhores, né? E o básico, ele funciona muito, né, Cíntia? Porque, assim, no acompanhamento desses pacientes que têm asma, a gente tem que ver muitas nuances, muitos detalhes, porque é muito fácil, esse paciente ele é asmático grave. Mas espera aí, se ele está grave dessa forma, vamos ver se ele está fazendo os medicamentos de maneira adequada. Exatamente, isso que eu ia falar. Tá fazendo? Mostra pra gente como é que você está fazendo esse medicamento. Quando a gente vai ver, o paciente está fazendo de maneira inadequada. Por quê? Porque existem dispositivos que mudam. E a gente tem que ensinar faz parte da consulta de um alergista e do pneumologista, verificar como é que ele está fazendo o medicamento. Porque por diversas vezes, o paciente está fazendo de maneira inadequada. Se está fazendo de maneira inadequada, ele não está fazendo o medicamento. Se não está fazendo o medicamento, ele está agudizando a asma. É por isso que ele não está melhorando. Checa, aumenta a dose e não checa a técnica. A gente diz que o paciente é asmático grave. Por quê? Porque o medicamento está sendo eficaz. Não está sendo eficaz. Não é que ele não está sendo eficaz. É porque o paciente não está conseguindo fazer. E a gente tem que ver o que é que está acontecendo na consulta, porque que ele não está conseguindo fazer e, consequentemente, não está melhorando. Olha, a gente não combinou, tá? Mas aconteceu comigo hoje de manhã isso. O paciente estava usando dose alta de medicamento e estava fazendo com espaçador com máscara, mas estava fazendo inadequado. Eu ensinei a usar o espaçador corretamente e até diminuir a dose. E aí, aproveitando o gancho do Renato, essa é uma das coisas que a gente checa no nosso protocolo, a higiene ambiental, a técnica inalatória e também comorbidades. Né? Existem algumas doenças associadas que pioram a asma e que, quando tratadas, a asma melhora. Por exemplo, refluxo, disfunção de corda vocal, a obesidade, a apneia do sono, também. a obesidade. Era isso que... Tem tudo a ver, mas tem tudo a ver. Eu lembrei que na época de colégio ainda, tinha amigos assim que tinham asmas e a recomendação era fazer natação. Vamos falar disso. Né? Assim, eu acredito que não seja um remédio, né? Mas aí, não só a natação, mas Sim. o esporte, como é que está nesse contexto? Olha só, eu vou falar um pouquinho da natação e aí depois o Renato completa falando da criança. Veja só, o exercício é um gatilho para a crise. O exercício é uma gota na caixa d'água. Se a gente... Para o asmático. Não, peraí, o exercício é bom. Vamos falar do exercício de uma maneira geral. Então, você está com a caixa d'água cheia, se você faz exercício, você vai ter crise.
Você tem que estar com a caixa d'água vazia para ter fôlego. Certo. Ele é um dos parâmetros que a gente usa para saber se essa caixa d'água está vazia. Então, se você tiver com a mucosa desinflamada, você tem uma tolerância ao exercício. Dos diagnósticos que a gente faz, quando a gente pesquisa se a criança tem asma, eu pergunto assim, você joga o segundo tempo do futebol ou você cansa antes dos amiguinhos? Doutora, eu tenho fôlego curto. Então, mas ele não tem mais crise porque ele não vai no hospital. Mas está inflamado, porque ele não tem fôlego. Então, a gente trata, desinflama para a criança ter fôlego para correr. Em relação à natação, é um esporte perfeito, maravilhoso, muito bom para a saúde de uma maneira geral, é bom também para o corpo desenvolver a musculatura respiratória e tal, é muito bom, como outros exercícios também são bons. Já foi comprovado o papel do exercício na melhora da asma. Agora, o paciente precisa estar fora da crise para poder fazer o exercício. Perfeito, agora está entendido. E a piscina tem um ponto que é o cloro. Às vezes, o cloro é um irritante primário. Ele deflagra a crise. Então, é assim, a natação, ela não é necessariamente um remédio. À medida que a asma vai melhorando e a criança tem condições de fazer o exercício, é muito benéfico. Não gosto de natação, pode ser outro esporte? Pode ser outro esporte. Mas o que acontece que antigamente não se conhecia muito isso. Então, fulano era asmático, começou a nadar, melhorou. Tem várias coisas aí. A evolução natural da doença é assim, de melhorar com a idade. O exercício respiratório com certeza foi importante, mas ele foi melhorando da doença para poder fazer o exercício. Então, você veja como é interessante à luz dos conhecimentos atuais, né? Deixar o Renato falar. Mas resumiu de forma brilhante. A gente precisa melhorar, estabilizar a asma para que a gente tenha o benefício da natação, da fisioterapia pulmonar que a natação proporciona para aquele paciente asmático, para ele ter o benefício da natação no controle da asma também. Basicamente, eu vou contar uma história. Lógico que eu era criança. Vocês vão ver se isso... Lógico, eu tenho quase certeza que tem nada a ver, mas eu tenho que contar essa história. Olha, fique tranquila. Pode contar. Tudo tem a ver. Todas as dúvidas são importantes. Foi orientado que cria uma tartaruga em casa. Embaixo da cama. Ainda nunca tinha ouvido falar. Não. Olha, isso é regionalismo, né? Regionalismo. Em Alagoas, no Nordeste, porque cria um cágado. O cágado, o jabuti, né? Coloca embaixo da cama. Na verdade, é o seguinte, com a idade, a doença vai melhorando. A gente precisa de tempo, né? É por isso que a gente tem associação. O brasileiro é muito ruim dessa associação causa e efeito. Todos os dias no consultório, eu fico, olha... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Elas não têm correlação. Mas isso é com tudo. E foi ótimo você tocar nisso. Você que sabe, falando de natação, eu lembrei dessa história da tartaruga. Porque ela é um exemplo dos vários mitos em relação à asma. Eu sempre falo assim, eu digo, olha, eu adoro tartaruga. Pode ter 10. Agora, tira o travesseiro. Mas pode ser, sabe por quê, Agda? Onde a tartaruga tá andando, limpe que a tartaruga passou ali. Por isso que resolvia, né? Mas a história que tinha é que você tem que transferir a sua asa pra tartaruga. Olha só. Aí meu filho dizia, mãe, não vou matar a tartaruga. Agda, aproveitando, deixa eu falar uma coisa também importante. Tem muita confusão. Porque como o alérgico vive doente, eu chego muito para minha vó, né? Doutora, dá uma vitamina para melhorar a imunidade, esse menino só vive doente. Aí eu explico, olha, vamos lá. O problema dele não é falta de imunidade. Ele tem imunidade, ele é imunocompetente. O problema é que ele tem a via aérea inflamada e ele é mais suscetível a infecções e a infecção nele, em vez de durar 2, 3 dias, dura 3 meses. Por quê? Porque junta a secreção da gripe com a secreção que já estava da inflamação da asma, e aí a bactéria, vamos fazer uma sinusite, vamos fazer uma pneumonia. Ambiente perfeito, né? Perfeito. Então, ele vive no antibiótico. Quando não está no antibiótico, a própria asma exacerbada pela infecção viral provoca tosse. Então, é aquela confusão. Quando a gente trata a alergia, a criança para de adoecer. Melhorou a imunidade. Na verdade, ele estava com excesso de imunidade, estava com a hipersensibilidade, estava inflamado. A gente desinflamou, aí melhorou essa saúde da via aérea. Tanto é que é uma das coisas que a gente investiga, por exemplo, quando um adulto ou uma criança tem quadros de sinusite de repetição. Existem alguns critérios que a gente usa para ver se essa pessoa está com algum problema na imunidade. Sim. Que é alguma sinusite de repetição. Mas, às vezes, essa sinusite de repetição é exatamente isso que a Cíntia falou. É aquela pessoa que tem uma rinite alérgica, que não está adequadamente tratada. Essa rinite terminou com ite, é o quê? Inflamação. Inflamação ocasiona, dentre os produtos
produção de secreção. Aí produz secreção. Aquela secreção acumulada aqui é um meio perfeito de proliferação bacteriana. Isso vai fazer com que esse paciente tenha quadro de sinusite de repetição, que é uma consequência de uma rinite não adequadamente tratada. Uma vez que a gente controla e trata a rinite, esse paciente diminui consideravelmente as crises e os episódios de sinusite, consequentemente o uso de antibiótico e por aí vai. Né? E também, aproveitando para falar um pouquinho de imunologia, o sistema imunológico, ele não nasce já completamente desenvolvido, né? Ele vai desenvolvendo ao longo da vida. E a criança, na sua imaturidade imunológica e na exposição a diversos agentes infecciosos, é normal, é esperado que ela fique mais doente. Mas na criança que não é alérgica, essa doença é mais limitada. Na criança que é alérgica, que tem a via aérea inflamada, quando ela entra em contato com esses desafios antigênicos, né, dos vírus, na sua imaturidade também imunológica, no decorrer do seu desenvolvimento, ela fica mais doente do que as crianças não alérgicas. Então, é como eu estou te falando, o básico funciona. Faz lavagem nasal, faz a higiene ambiental, trata a inflamação da via aérea com a bombinha, se for o caso, de maneira certa, já melhora muito. Os casos graves ou de real imunodeficiência são a minoria. O que a gente vê é muita desinformação. E também, Renato, está faltando aqui doutor Aldo, porque a asma também a gente é tratada pelo pneumologista. O alergista e o pneumologista, eles tratam juntos. Então, não existe dono de doença, né? Na verdade, o clínico e o pediatra que deve saber tratar a asma, nossa divulgação é essa, porque para a gente deve vir os casos mais difíceis, né, de manejar e tal. Era uma pergunta que eu ia fazer, assim, no sentido... a asma em si, a qualidade de vida não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. Mas aí vai avançando para os casos mais graves e tal. E o maior receio, vamos dizer assim, seria a pneumonia como consequência? Não, é a insuficiência respiratória aguda independente mesmo. Independente de respiração. Puxando um pouquinho, e eu vou responder essa pergunta sua, João, que é... Dentre os mitos que a gente até trouxe para cá, um dos mitos que tem é que a bombinha vicia, né? Sim. Não, vicia. O que é que a gente fica preocupado? Nenhum vício é bom. A bombinha, literalmente, ela não vicia nada. Mas, infelizmente, se a gente não tratar a asma, vai acontecer um vício que não é legal aqui embaixo. Porque, basicamente, a asma, como a doutora Cíntia falou, ela é uma doença inflamatória, só que ela tem um comportamento intermitente. A gente tem a crise, inflama, aí melhora a crise, ele relaxa. Aí tem outra crise, inflama, aí depois melhora. Qual é o vício ruim que a asma pode fazer se a gente tem muitas crises? Inflama, ficou. Isso é um processo chamado de remodelamento brônquico. Fica fixo essa obstrução na via aérea inferior. E é isso que diminui a capacidade respiratória e inspiratória, diminui a capacidade pulmonar, que não responde mais ao remédio. É isso que a gente quer proporcionar para o paciente, para diminuindo as crises, ele não evolua para esse processo chamado de remodelamento brônquico. É um dos fenótipos, né? É a asma com inflamação, com sem resposta bronquilatador, misto, padrão misto naquele exame do sopro. E o que ele perguntou, qual é o risco maior, é a morte mesmo, insuficiência respiratória aguda. Eu trabalho no HGE e esse ano, infelizmente, eu tive a infelicidade de presenciar um adolescente de 15 anos, vindo do interior, entubado, com crise de asma grave, e ele veio a falecer. E ele não recebeu o tratamento controle, tinham questões sociais, enfim... várias questões envolvidas, mas a informação é fundamental, né? Quanta informação é fundamental. Falando em garotos, né? Assim, o que está muito comum hoje é o vape. Né? Perfeito, adorei você ter lembrado disso. Eu sempre falo para os alunos, oi, gente, tudo bom? Olha, vape é cigarro, viu? Porque parece que não é, né? Renato, tem um aroma gostoso. Tem uns estudos aí mostrando que é até pior do que o cigarro. Isso é uma estratégia da indústria farmacêutica, porque a nossa geração já não fuma. Né? Então, eles perderam ali a venda. Aí inventaram esse vape para poder resgatar. Resgatou com força. O doutor Aldo, pneumologista, inclusive, é um dos grandes pioneiros de estudos científicos avaliando o prejuízo desses vapers hoje em dia inserido nesse público, nesse adolescente e no adulto. Porque, infelizmente, o que as pessoas têm de defesa para o uso desses vapers de cigarro eletrônico é que eles pudessem ser uma ponte
pudesse ser uma ponte para melhoria ou o paciente que fumava cigarro não poder deixar de fumar. Isso é mentira. Mas, infelizmente, os estudos não mostram que esse paciente ele acaba ficando no vapor, ficando no cigarro eletrônico, sem conseguir sair do cigarro eletrônico. Né? Então, um asmático que não fuma, se ele está do lado de quem fuma, para socializar, principalmente o jovem, né, que nessa idade de afirmação e tudo, não consegue, não está no ambiente, ele tem crise. Eu até brinco com as minhas pacientes, olha, larga esse namorado, viu? Você tem que ter namorado que não fuma. Namorado que fuma não é pra você não, você é alérgica, já faça a triagem. Mas assim, infelizmente, entra no chão ali na higiene ambiental. Não adianta você usar a dose máxima da medicação e ser fumante, conviver com fumante, e o vape entra aí. Nenhum causador, né? Eu queria voltar para a questão da mito ou verdade, né? Eu vi muito falar que quando você foi na infância asmático e você melhora, controlou, tal, quando você é adulto não tem mais crise asmática, vira uma bronquite. Isso é real? Não, é uma questão de nomenclatura. O que é asma? É uma doença inflamatória crônica da via aérea, dos brônquios, certo, né? E aí, bronquite, o que é it? Inflamação. Lá em São Paulo, até brinco que ninguém que tem asma, tem bronquite alérgica. Né? Mas é a mesma coisa. Não, isso é uma questão de... a pessoa que ouviu não entendeu e saiu repetindo. O nome é asma. Chamar de bronquite e asma é uma coisa antiga. Né? Às vezes as pessoas usam como sinônimo. Hoje a gente chama bronquite a parte infecção mesmo, a bronquite aguda e tal. E o que acontece? A maioria da asma, as asmas alérgicas, a evolução natural da doença é assim, é muito prevalente na infância, vai melhorando, aí independente de quantas tartarugas você tem, a ideia é melhorar. Eu tive, duas. E depois pode voltar ou não, aí depende da sua genética, do tratamento, da higiene ambiental, de comorbidades. Vou dar um exemplo para vocês. Muita gente que estava muito tempo sem chiar, né? Na pandemia, pela Covid, que é uma doença que causa inflamação robusta, reativou aquela inflamação da via aérea. Então, eu trabalhei no ambulatório de pós-Covid, o nome do ambulatório é a doutora Eliane Machado, em homenagem à doutora Eliane Machado, ali em frente ao PAN. E eu peguei, assim, eu passei um ano nesse ambulatório, muita gente, doutora, nunca mais eu tinha tido crise. Peguei a Covid, fiquei bom e continuo tossindo, cansada. Então, essas pessoas tiveram que fazer 1, 2 anos de tratamento controle, que é o tratamento com corticóide tópico, através da bombinha, para desinflamar a caixa d'água, né? Por conta da Covid, que deu essa exacerbação. Mas isso foi uma coisa pontual. A professora não teve Covid, não teve pandemia. O que pode levar a essa exacerbação? Infecção de repetição, higiene ambiental inadequada, tabagismo, refluxo, outras comorbidades. Então, assim, siga tudo direitinho que eu lhe expliquei, tudo certinho. Troque seu travesseiro que vai dar tudo certo. Até agora está tudo certo. Mas vai dar não certo. Nada mais. Porque a Águida é como a maioria. A maioria, com informação, vai bem. E as coisas vão evoluindo, sabe? Eu acho super natural. Eu brinco assim da tartaruga, mas é super natural. A gente procura sempre tentar o que está à mão, né? Se a informação correta estiver à mão, e as redes sociais são muito importantes para isso. Então, eu faço questão. Eu e Renata, a gente é figurinha carimbada do Instagram. Mas isso é bom, a gente é importante. Informação, a gente está aprendendo, né? A informação útil, né? A gente está tentando melhorar. Útil, verdadeira, né? Embasada. Porque os picaretas estão lá, né? Exatamente. Quando eu falo inflamação, é inflamação alérgica, hipersensibilidade tipo 1, aeroalérgenos. Aí vai sempre ter alguém falando glúten, lactose, que não tem nada a ver. Gente, vocês acreditam que a gente tá chegando ao final, João? Mas cabe uma pergunta aí. Cabe pra você, que eu não inteiro falando de alergia. Veja só, dentro desses mitos e verdades, assim, o que eu vi falar que os alvéolos pulmonares, né, eles não se regeneram uma vez que tenham, né, vamos dizer, sido danificados. Não sei se a palavra correta seria essa. Principalmente se chegar naquele processo de remodelamento brônquio que a gente fala, que é como se fosse uma inflamação fixa. Pronto. Aí, como é que a asma está inserida na saúde dos alvéolos? Como seria assim? Ela pode prejudicar realmente a vida dos alvéolos? Pode sim. Para que o ar consiga, para que a gente consiga respirar e haver a troca gasosa que a gente fala de colocar para fora CO2 e a gente conseguir absorver o oxigênio, o ar precisa passar por dentro dos bronquíolos terminais e chegar lá nesses alvéolos.
Se na asma, que é a inflamação mais logo acima, a gente não consegue deixar esse ar passar, consequentemente a gente não vai ter adequadamente essa troca gasosa. Consequentemente, esse paciente é um paciente com manifestações clínicas da asma contínuas, como falta de ar, dificuldade respiratória. Para subir um lance de escada, não consegue subir adequadamente esse lance de escada. E aí, tendo um problema pulmonar, aí já pega um pezinho do coração, porque o pulmão está junto com o coração, aí já evolui para uma cardiopatia. Enfim, um paciente... Eu vou responder essa pergunta dele também completando com uma coisa. Antigamente, porque você é novo, né? Você era bebê mais novo. Antigamente, os livros de clínica médica era assim, DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema e asma. Então era assim, DPOC é como o que você falou, danifica os alvéolos, não reverte, é uma doença crônica progressiva e tal, e asma reverte, é reversível. Isso era antigamente. A partir da década de 90, com os estudos do professor Busquet, viu-se isso que Renato falou, que na asma grave não tratada, com o passar dos anos, essa inflamação leva ao remodelamento ou à destruição, não em níveis de DPOC, mas assim, com destruição irreversível. E é esse ponto, aproveitando sua pergunta, a importância de fazer o tratamento controle preventivo. Para não chegar nesse nível, isso, aquela criança com asma grave não chegar na vida adulta com destruição alveolar. Né? Porque DPOC ou enfisema, realmente, aí é outro podcast, mas realmente a doença destrói o alvéolo. A asma não necessariamente, a asma é uma inflamação reversível. Mas nos casos graves persistentes, com as biópsias de pós-mortem por asma grave, esse professor Busquet, ele mostrou pra gente sobre o remodelamento que há 30, 40 anos para trás não se conhecia. Gente, já que chegamos ao final. Eu quero sugerir o próximo podcast. Não, eu acho que tem que ter o episódio 2. O próximo, eu queria agradecer. A gente está muito feliz de estar aqui para falar não só do nosso ambulatório, mas para falar do nosso curso de medicina, que é um curso que está, desde o começo, o aluno tem contato com o paciente, esse aprendizado ali do dia a dia é muito importante. Eu queria o próximo podcast sugerir um tema que também nos custa, assim, muitas explicações, que é a alergia a medicamentos. Também o médico sai da faculdade sem conhecer um pouquinho e é uma confusão danada no dia a dia. A gente gostaria de vir aqui voltar para falar sobre isso. E a informação será muito importante, com certeza, né? São informações importantíssimas. E a gente encerra nosso episódio fazendo um brinde, tá? Ótimo. Mais um episódio. Saúde. Fala aí, SESMAC. Fala aí.